Tudo começa quando Carlinhos implora para Carlos Daniel levar ele para ver sua avó Isabel, e Paulina apoia o menino dizendo que essa mulher realmente deve ser boa, e Carlos Daniel fala para ela parar de defender, mas Paulina segue com sua opinião. Na delegacia, o delegado fala ao telefone e dá ordens para irem à casa de Moacir e levarem ele até lá naquele mesmo momento. Na fábrica, Stephanie reclama que seu irmão não pode ficar nessa história entre Paola e a usurpadora, e deveria denunciar logo, e Rodrigo manda ela ter calma, e Verônica comenta que ele não deve fazer isso para evitar um escândalo. E então Stephanie fala que ele já teve 2 casamentos fracassados e não deveria se casar de novo. Mas Rodrigo fala que ele é muito jovem e Verônica concorda. E entra William fala que seu cunhado gosta de mulheres bonitas e inteligentes, e ela é isso, e deixa Stephanie irritada. No hotel, Carlos Daniel fala que essa mulher manteve seu filho em casa e ainda pediu dinheiro, mas Paulina lembra que foi ele quem ofereceu. E então Carlinhos nervoso pede para Paulina deixar ele ver sua avó, e ela garante que em breve isso vai acontecer, e pede para ele contar toda a verdade para que a justiça seja feita para essa senhora. E nesse meio tempo, os policiais veem Antônia pela rua, e então gritam para ela parar, e então ela sai correndo e eles vão atrás. E gritam o nome dela, que para e pergunta o porquê eles sabem o nome dela, e eles falam que ela precisa ir com eles, mas Antônia garante que não fez nada, e eles alegam que ela roubou um menino, e a seguram pelo braço para ir ao carro. E nisso, Moacir escuta alguém bater na porta, e ele vai abrir e a polícia se apresenta, e fala que ele precisa ir com eles, e Moacir diz que tudo bem. Na fábrica, Verônica fala para Rodrigo que a nova esposa de Carlos Daniel não pode viver naquela casa, porque tem muitas coisas do passado, e Rodrigo diz que ela tem razão, e que seu irmão precisa se mudar, mas Verônica fala que ele não pode ficar longe dos filhos. E Rodrigo garante que eles ficarão bem com a vovó Piedade e Adelina, e pode visitá-los, e confessa que tem medo dele se envolver com outra louca, e que Verônica é ótima para ele, e ela garante que é o que mais deseja. Por outro lado, Antônia e Moacir são levados para a sala do delegado, e ele começa o interrogatório, querendo saber quem recebeu dinheiro pelo menino, mas eles garantem que não fizeram isso. E o delegado pergunta para Antônia como ela encontrou o menino, e ela conta que foi em um barranco, e sua irmã o levou para casa porque estava ferido, mas ela não queria. E então o delegado pergunta quem pediu dinheiro para o pai dele, e depois de um silêncio, Antônia fala que foi ela. Carlinhos pergunta para Paulina quando ele verá sua avó Isabel, e ela diz que em breve, e o inspetor comenta que eles terão que esperar um pouco, porque o delegado está interrogando a irmã de Isabel e Moacir, e então Carlinhos fica feliz em saber que ele está lá, e fala que quer vê-lo também. Na fábrica, Rodrigo reclama com Patrícia sobre Carlos Daniel deixar Paulina ficar na casa, mas garante que não vai se envolver porque foi a decisão dele, e então Patrícia fala que ele deveria acabar com esse rancor que tem de Paulina, porque ela fez muito pela família, e seria ótimo se pudesse ficar para sempre. Na delegacia, Antônia responde às perguntas do delegado, que quer saber onde está o dinheiro do resgate, e ela garante que não recebeu nada. E então ele pergunta se Moacir e Isabel foram cúmplices dela na ligação, e Antônia garante que não, e conta que eles nem queriam que ela recebesse nada. O delegado pergunta o que Moacir tem a dizer, e ele diz que o mesmo que Antônia, e fala que Isabel encontrou o menino ferido, e por compaixão o levou para casa.
mas garante que ela é uma santa. Na mansão, vovó Piedade fala com Paulina ao telefone, que conta que ela e Carlos Daniel estão com Carlinhos na delegacia, para ele reconhecer as pessoas que estavam com ele, e logo depois eles vão para casa, e então a vovó pergunta se Paulina vai para ficar, e ela diz que sim, porque Carlos Daniel pediu por Carlinhos e para evitar escândalos, e a vovó pergunta se ele não disse que a ama, e Paulina fica triste e diz que não, e garante que esse amor é impossível. Um tempo depois, o inspetor vai buscar Carlinhos para fazer o reconhecimento, e Carlos Daniel quer ir junto, mas ele diz que se responsabiliza. E então o menino entra na sala e encontra com Antônia, e o delegado pergunta se foi ela quem roubou ele, e Carlinhos garante que não foi roubado, e que sua avó o encontrou em um barranco, e o delegado tenta forçar ele a lembrar, e pergunta se talvez tenha sido outra mulher que o tirou de casa, mas o menino diz que não se lembra de nada antes disso. Lá fora, Carlos Daniel está nervoso querendo saber o porquê estão demorando tanto, e Paulina fala para ele manter a calma, porque vai ficar tudo bem, e ele fala que só quer que seu filho se recupere. E Paulina garante que assim vai ser, mas que primeiro eles precisam ter fé. E nisso Antônia é levada para a cela e encontra com Isabel, e diz que está ali por culpa dela. E o inspetor pede para Isabel acompanhar ele, e Antônia senta no canto furiosa. Em seguida, Carlinhos vê Isabel e vai até ela, e os dois se abraçam, e deixam o delegado e o inspetor sem entender, e Carlinhos pergunta se a vovó está presa, e ela diz que sim, porque acham que ela o roubou, mas o menino fala que já contou como tudo aconteceu. E então o delegado pergunta como Carlinhos saiu de casa com aquela senhora. Carlinhos fala que isso não aconteceu, e que sua avó o encontrou caído em um barranco, mas o delegado não acredita e continua insistindo. E então Carlinhos começa a chorar e abraça Isabel, que pede para eles não causarem mais dano ao menino. E então Carlinhos pede para que seus pais conheçam Isabel, e o delegado pede para o inspetor chamar. Ele vai até lá fora e chama por Carlos Daniel e Paulina. E quando eles chegam na sala, Carlinhos apresenta Isabel para eles dois, e o delegado fala que vai deixar eles a sós. Paulina agradece por ela ter cuidado de Carlinhos, e Carlos Daniel quer saber como tudo aconteceu. E Isabel fala que estava voltando do trabalho com sua irmã e ouviu um choro no barranco. E quando se deu conta era ele, que estava caído e com uma ferida na cabeça. Ele pergunta o porquê ela não o levou para a polícia. E Isabel fala que ficou com medo, e se apegou muito a ele, e então Carlinhos pede para o pai ajudar para que soltem ela, porque sua avó não fez nada mal. Carlos Daniel fala que isso é a polícia que precisa resolver, e Paulina fala para o menino ficar tranquilo, e Isabel comenta que não poderia deixar o menino naquele barranco, porque não sabe o que poderia ter acontecido, e então Paulina vai até Carlos Daniel e diz que ele precisa se convencer de que eles são pessoas boas. E em seguida Moacir entra na sala e Carlinhos fica muito feliz e comenta das histórias que ele contava, e deixa Carlos Daniel pensativo. Em outra sala, o delegado fala para o inspetor que não chegou a conclusão nenhuma, e que não tem provas contra Isabel e Moacir, e o inspetor pergunta então o que ele vai fazer, e o delegado fala que eles serão soltos, menos Antônia por enquanto. E diz que agora eles terão que procurar por Paulina Martins, porque só ela pode ter tirado o menino da casa. No hospital, Carlinhos está fazendo exames, e lá fora Carlos Daniel e Paulina aguardam. E então o doutor aparece e fala que ele vai recuperar a memória aos poucos.
e que pode ir para casa porque Paola é uma mãe muito compreensiva, e com o cuidado e carinho dela, ele vai se recuperar em breve. Por outro lado, Paola e Douglas estão no avião, e ele fala para ela dormir um pouco, e Paola diz que não está se sentindo bem, mas que vai ficar acordada, e então pergunta para onde estão indo, e ele fala que é para Nova York, e que vai ficar o tempo que ela quiser, e Paola fala que quer ficar pelo menos um mês, porque ama Nova York. E então se levanta e começa a sentir a dor na nuca e cai desmaiada. Na mansão, Lisete anuncia para todos que seus pais estão chegando com Carlinhos, e então eles descem do carro e entram na casa, e todos estão reunidos para ver o menino novamente. E nesse meio tempo, Osvaldo toma seu café, e quando Brígida chega ele pergunta se ela sabe algo sobre Paulina, e ela diz que não, e que Dona Lourdes falou muitas coisas boas sobre ela, e ele diz que seria injustiça se não fosse assim, porque ela quase curou a mãe dela. E então Brígida fala que Paulina também disse boas verdades sobre ele, e pergunta se Osvaldo não vai ficar com raiva, e ele diz que não, porque agora Lourdes é mais dedicada à sua mãe, e não fica com tantos ciúmes dele. Na mansão, Carlos Daniel apresenta toda a família para Carlinhos, e manda ele beijar a vovó Piedade, que fica muito feliz em ver o neto. E então Paulina avisa a todos que ele perdeu a memória, e Lisete pergunta se a mãe vai viajar de novo, e ela diz que não, e então a vovó pede para ela abraçar, e agradece por tudo. No avião, Douglas e Braulio tentam reanimar Paola, e Braulio fala que ela não parece estar fingindo, e Douglas diz que quando eles chegarem em Nova York vai internar ela imediatamente em um hospital, e chama pelo nome de Paola de novo, mas ela não reage. Na mansão, Paulina fala para Carlinhos que aquela é a casa dele, e ele pergunta se sua avó e Moacir podem ir lá, e Paulina fala que talvez um dia eles o convidem, e então leva ele para conhecer todo o resto. Carlos Daniel fala para a vovó que seu filho está mal, e que Paulina é indispensável para ele, então a vovó fala que ele não vai entregar ela para a justiça, porque Paulina o ama, mas Carlos Daniel fala que ela não é sua esposa, porém a vovó diz que ela pode ser. Rodrigo fala para Stephanie, William e Leda que Paulina chegou na casa com Carlinhos e Carlos Daniel, e então eles ficam furiosos por ela estar de volta. E Rodrigo fala que todos vão jantar juntos, e que precisam ser cordiais com ela por causa da vovó, mas Stephanie acha isso um absurdo, porque ela só quer causar dano, e fala que Paulina não pode voltar à fábrica. Rodrigo diz que ela não pode esquecer que foi a usurpadora que conseguiu o dinheiro para ajudar, e Leda garante que ela fez isso para benefício próprio, mas ele garante que ela não tirou proveito de nada, e William diz que ela não teve tempo, porque foi descoberta. Logo em seguida, Leandro chega e fala para Rodrigo que está renunciando seu posto de líder porque os funcionários estão desrespeitando e insultando ele, e William fica escutando e gostando de tudo, mas Rodrigo não quer aceitar, porém Stephanie se mete e fala que o irmão não precisa ficar insistindo, já que ele não quer mais. Paulina está no quarto pensando que Carlos Daniel nunca vai amá-la, e em seguida vai atender a porta, e Lalinha fala que seu patrão está na biblioteca e quer falar com ela. E nisso Paulina vai até ele, que fala para ela que vai haver uma reunião, e quer que ela esteja presente, mas Paulina não acha que isso seja bom, mas ele fala que a fábrica está com problemas, e que a vovó acha que só ela pode resolver, e então diz que quer perguntar uma coisa e Paulina manda ele dizer, e ele pergunta se ela se casaria com ele, e deixa ela sem palavras.
Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.